Olá galera, VF Informática aí com a terceira videoaula do curso de Flash. Hoje nós vamos ver aí como dimensionar objetos e alinhá-los aí referente ao palco e referente aos outros objetos que nós temos no palco. Para iniciar eu vou desenhar aqui um retângulo para poder explicar para vocês aí como que vai funcionar essas ferramentas de redimensionar objetos. Então eu tenho aqui a ferramenta de transformação livre, né? A tecla Q é o atalho aí para acessar essa ferramenta, onde eu posso aí estar dimensionando, né? Alterando aí o meu objeto. Ele já separou ali do contorno, nós já vimos isso aí, porque que acontece na aula passada. O que eu posso fazer além de dimensionar os objetos? Eu tenho a barra de ferramentas aqui à esquerda, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela para que eu possa ver todas as propriedades referente a essa ferramenta que eu estou utilizando. Além de dimensionar ele, eu posso fazer o seguinte: girar ou inclinar aqui para o lado esquerdo, lado direito, na parte superior, inferior. Se eu posiciono o mouse em uma alça diagonal, eu posso rotacionar o meu objeto. Repara que ele mantém o centro ali exato e vai girando o meu objeto a partir daquele centro. O que mais que eu posso fazer com esses objetos, além de dimensionar, girar e inclinar? Eu posso fazer uma distorção, pegar um ponto desses aqui, uma alça, e distorcer ela para o lado em que eu quiser, de forma livre. Então eu consigo também distorcer os meus objetos e criar também, né, um efeito de envelope. É mais utilizado aí, é bacana para o texto, mais para texto, onde eu deformo aqui o meu objeto de forma livre. Usando a ferramenta texto, consegue ter uns efeitos bacanas aí com essa ferramenta aí de envelope. Vou pegar aqui, vou fazer com o texto só para vocês verem. E tem um detalhezinho quando eu faço isso utilizando um texto. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Utilizei o comando na tecla Q e ampliei aí um pouquinho o tamanho do texto. Vou utilizar a ferramenta envelope, mas como que eu utilizo ela aqui? Ela está inativa, porque eu tenho que separar esse texto para que ele se transforme em uma forma. Eu só posso utilizar o envelope em formas. Então, botão direito em cima do texto, separar. Separou, né, uma letra da outra. Eu quero separar ele totalmente, eu falei, como se ele fosse um vetor. É só separar novamente, ele já me habilita a ferramenta ali de envelope. Então eu posso estar criando aí alguns efeitos bacaninha com ela para texto, né, e também para objetos, como eu já tinha mostrado. Outra coisa que implementa muito aí os projetos no Flash são saber trabalhar com cores, por exemplo, com cores gradiente. Eu vou pegar aqui que são mistura de cores. A ferramenta oval, vou criar aqui um círculo perfeito utilizando o Shift. Eu não quero contorno nesse objeto, eu vou vir aqui, né, na opção do traçado e vou remover o traçado. Isso também eu já mostrei para vocês. Com o objeto selecionado, eu vou utilizar aqui a paleta de cor, né, o meu painel referente às cores. Ele está marcando uma cor sólida, que significa cor única. Eu vou aplicar uma cor gradiente, né, linear ou gradiente radial. Eu vou deixar aqui, né, linear, que é onde eu estipulo um ângulo para o meu preenchimento se encontrar as cores, e radial ele fica em forma de círculo. Aqui embaixo eu tenho a paleta de configuração, então eu posso colocar aqui nessa paleta preta, vou dar um duplo clique ali, ele vai me abrir a amostra de cores. Uma cor primária e aqui a cor secundária. Se eu quiser criar mais cores entre elas, basta dar um clique ali no meio da paleta e aí eu posso determinar, né, outras cores ali para o meu objeto. E como que eu faço para controlar essa cor aí, né, de gradiente? Eu tenho uma ferramenta aqui no mesmo conjunto da ferramenta de transformação livre, que chama ferramenta transformação de gradiente, onde eu posso girar a posição ali do meu gradiente, mudar, né, ele de posição. Vou clicar aqui, por exemplo, em cima dessa setinha aqui, e vou separar as cores, distanciar. Ele vai dar ali mais uma proporção de verde. Se eu afastar, se eu juntar, aliás, esses pontos, ele vai me dar, né, vai juntar mais as cores, me dá uma proporção maior das cores de fora ali. Além disso, eu posso também mover o meu gradiente. Deixa eu separar ele um pouquinho aqui, que ficou muito ruim dessa forma. Então eu posso mover, às vezes eu quero uma proporção maior de cor vermelha, uma proporção maior da cor verde, então eu posso estar trabalhando aí com a posição dele também, ângulo, posição e afastamento ali das cores. Além da ferramenta gradiente ali, nós temos outras ferramentas que auxiliam aí também nos objetos, como por exemplo a ferramenta borracha. Eu vou apagar essa ferramenta aqui para explicar alguns recursos interessantes da ferramenta borracha. Eu vou colocar uma cor e um contorno aqui também, vou aumentar um pouquinho o traçado. Tem um círculo ali, né, azul com contorno preto, e vou estar utilizando a borracha e mostrando para vocês as diversas formas de utilizar ela aqui para apagar.
O modo padrão, esse modo aqui limpar normal, onde eu passar ele vai estar apagando tanto o contorno quanto o preenchimento. Mas existem outros modos aí, como por exemplo apagar apenas o preenchimento. Se eu passar ali em cima do contorno, repara que o contorno continua intacto, então a borracha vai apagar apenas o meu preenchimento. Estou utilizando o comando de desfazer, o Ctrl Z. Se eu quiser limpar o contorno, eu marco a opção limpar linhas, ele vai apagar apenas o contorno do objeto. Então é bem tranquilo aí essas opções aí da ferramenta borracha. Limpar preenchimento selecionado. Então às vezes eu selecionei aqui só um pedaço do meu objeto, eu quero apagar só ele. Eu vou utilizar a borracha e o modo de limpar preenchimento selecionado. Eu posso passar aqui em qualquer outro local que ele só vai apagar a área em que eu mantive, né, selecionada. Repara que o contorno ali nesse caso, ele não remove, ele não apaga. Então ele só apagou o preenchimento que estava selecionado. A última opção aqui para a ferramenta da borracha é o seguinte. Eu tenho ali limpar dentro. Isso é o seguinte, se eu clicar aqui fora e arrastar, apagar, ele não faz nada. Agora, se eu clicar de dentro para fora, aí ele apaga. Então, eu posso estar apagando, né, dentro do meu objeto ali, de dentro para fora. Se eu vim de fora para dentro, ele não apaga. Um recurso aí que não tem também muita vantagem, uma coisa aí meio desnecessária, mas tem esse recurso aí para os objetos. Tem a ferramenta Pincel, que serve para fazer um preenchimento também nos objetos, que ela vai fazer, ela vai ter as mesmas opções que eu acabei de mostrar para vocês ali, dessa ferramenta borracha. Eu posso utilizar aqui um preenchimento apenas para o contorno. Deixa eu trocar aqui. Pintar apenas o preenchimento, pintar apenas o contorno. Então eu posso estar trabalhando com a minha ferramenta pincel aqui, da mesma forma em que eu trabalhei com a ferramenta borracha. Não vou explicar tudo ali de novo, porque não tem necessidade, funciona da mesma forma. Uma outra ferramenta interessante que tem aí no Flash é a ferramenta Deco. Ela tem alguns objetos, né, já pré-definidos para que eu possa criar. Como que eu vou controlar isso aqui? O meu está preenchimento, né, de videira. Se eu clicar em arrastar, ele desenha ali umas flores, umas plantinhas. Eu posso estar mudando esse tipo de preenchimento aqui, ó. Tá selecionando diversos outros, como por exemplo aqui construção, onde ele faz alguns prédios, né? Então tem vários objetos já pré-definidos. Tamanho da construção, se eu colocar ali 10, por exemplo, ele faz um prédio um pouco mais largo. Então, clicando e arrastando, eu vou criando ali o tamanho, né, da minha construção. Tem vários outros efeitos aí também para essa ferramenta Deco. Tem vários aqui, sistema de partícula, fumaça, escova de árvore. Então tem diversos aí que compensa dar uma olhadinha, pode ser que implementa aí em algum projeto que vocês queiram fazer. Então, para finalizar, vamos ver aí a questão do alinhamento dos objetos. Eu tenho aqui a ferramenta elipse, eu vou marcar a opção desenho de objetos, deixar ela habilitada. Já mostrei na aula passada para que ela serve, no caso ali para os objetos não se misturarem, como eu vou ter que posicionar um em cima do outro. E se eu não marco essa opção, eles se misturam, se juntam. Coloquei uma ali de cada cor para ficar mais fácil para entender e vou selecionar os dois. Posso usar o comando Ctrl A também para fazer isso aí. Vou abrir aqui o painel de alinhar. Como que eu posso alinhar os objetos? Nesse caso eu quero colocar o objeto amarelo no meio do objeto vermelho, no centro exato dele. Então eu vou utilizar aqui essas opções de alinhar. Eu tenho alinhar, distribuir e fazer aqui um tamanho correspondente para o meu objeto. Se eu quero colocar um no centro do outro, primeiro eu vou alinhar no centro na horizontal, para que um vá exatamente para a horizontal do outro. Deixa eu só tirar ele de posição ali, que ficou muito... já estava muito certinho ali, só para vocês entenderem. Então alinho na horizontal, os dois ficam no mesmo alinhamento central na horizontal. Se eu alinhar na vertical, um vai aqui exatamente para o centro do outro. Se eu quiser deixar mais à esquerda, mais à direita, eu tenho aqui as outras opções. No topo, embaixo, né? Então tem esses outros tipos de alinhamento aí também. Além do alinhamento de objetos, eu tenho aqui uma questão de distribuição. Vamos supor que eu fiz aqui 3 botões, vou deixar com círculo mesmo. Estou utilizando o comando Ctrl D para duplicá-los. São 3 botões ali. Vamos supor que eu queira esses 3 botões com a mesma distância um para o outro e alinhados perfeitamente na mesma direção na vertical. Então eu vou vir aqui e alinhar eles no centro vertical, os 3 vão ficar exatamente um do lado do outro. Aí eu vou utilizar também a distribuição. Eu queria distribuir eles, né, para que eles tenham aqui a mesma distância lateral um para os outros. Então eu vou fazer aqui a distribuição no centro horizontal. Se eu quiser, né, na vertical, eu tenho aqui também, caso meus botões fossem, por exemplo, um menu vertical, eu alinharia eles aqui no centro vertical. Vamos ver aquela outra opção ali também para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então eu tenho aqui eles desalinhados, né, e com a distância
diferente um para o outro, então eu vou alinhar eles aqui no centro, na horizontal, para que eles fiquem certinho um embaixo do outro, e vou distribuir aqui no centro, na vertical, para que eles mantenham uma mesma distância um para o outro. Além de poder fazer isso aí, eu posso alinhar eles referente ao palco. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, os três e deixar eles lateralmente aqui iguais. Deixa eu fazer novamente um alinhamento. Então, o alinhamento nesse caso vai ser vertical, a distribuição também vertical. Vamos supor que eu quisesse colocar esses três objetos, utilizei o comando Ctrl 2 só para ajustar o tamanho do palco. Exatamente no centro aqui. Como que eu faço? Nesse caso, eu quero alinhar os três com o meu palco de trabalho, não um com o outro. Eu vou marcar a opção alinhar o palco. Se eu vim aqui alinhar, ele vai entender que ele tem que alinhar o centro do palco, mas vai alinhar os meus três objetos também, um em cima do outro, que não é o que eu quero nesse caso. Então eu vou desfazer e vou usar um comando Ctrl G para agrupar, juntar eles. Então nesse caso eu aconselho que vocês agrupem. Eu vou vir aqui alinhar o centro, eles vão para o centro. Ainda não está certinho no centro, porque ele não alinhei na vertical. Então vou alinhar também na vertical. Se eu quiser colocar no topo do palco, eu vou vir aqui, vou colocar lá na borda superior, inferior, à direita. Então dá para trabalhar também com alinhamento referente ao palco. Alinhei ele, queria deixar ele no centro. Mas eu não queria deixar ele junto. Botão direito, separar, que é o comando aí para estar desagrupando os meus objetos. Então, além do alinhamento, né, referente ao objeto, eu tenho esse alinhamento também referente ao palco. E para finalizar, eu vou mostrar aqui, ó, a correspondência ali de largura, né, e de tamanho do objeto. Vou desenhar um retângulo para ficar mais fácil de interpretar aquilo ali. Vamos supor que eu estava querendo aqui criar um menu, né, para trabalhar para a web, aí dá para fazer no Flash também. Então eu criei ali um retângulo e queria fazer a distribuição dele. Por exemplo, queria fazer que ele ficasse do tamanho total do palco. Já tenho a opção alinhado ao palco e vou fazer aqui, ó, corresponder largura. Ele vai aumentar toda a largura ali, ó, ficar da mesma largura no caso que a minha área de trabalho, meu palco. Parece que ele não ficou, mas é porque ele está desalinhado. Deixa eu fazer um alinhamento aqui central e reparem lá. Ele ficou certinho. Queria colocar ele no topo. Vou fazer aqui o alinhamento para o topo. Se for embaixo, da mesma forma. Eu queria, vou só desfazer aqui, eu queria aumentar ele não na horizontal, e sim na vertical, aqui para baixo. Então eu também tenho essa opção para poder estar correspondendo à altura do objeto. Vou alinhar ele novamente aqui no centro. No centro também, posso jogar ele ou para a esquerda ou para a direita. Então ele já está aumentado ali, né, distribuído totalmente aqui de um lado ao outro do palco. Se eu quiser aumentar tanto a largura quanto a altura, fazer ele preencher todo o fundo do meu palco, eu marco essa última opção ali. Lembrando que eu vou ter que alinhar, né, para ele ficar certinho também no palco. Então a questão de alinhamento não é difícil e é bastante importante aí para trabalhar com os objetos no Flash. Eu vou estar finalizando essa aula, já está estourando o tempo aqui da videoaula. Na próxima aula nós continuamos aí com o curso de Flash. Um abraço e até a próxima videoaula.